Guia de Estudos e Fenômenos de Transporte para a Engenharia Civil. Introdução. Fenômenos de transporte. Aplicado ao curso de Engenharia Civil. O fenômeno de transporte é o estudo do transporte de quantidade de movimento, de energia, e de matéria ou massa. No estudo desse transporte, observou-se uma semelhança nos modelos, tanto no sentido físico como no sentido matemático. E isto era observado ao se analisar as disciplinas mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. Em nosso curso, vamos estudar os primeiros capítulos ligados à mecânica dos fluidos. E é fundamental que saibamos por que disto. Mesmo porque, se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Mecânica dos fluidos. Ela é um pré-requisito para disciplinas importantes para o curso de Engenharia Civil, como hidráulica, instalações prediais, hidrologia, saneamento, portos, rios e canais. A mecânica dos fluidos estuda o fluido em repouso, que dará origem à hidrostática, e o fluido em movimento, que dará origem à hidrodinâmica. Vamos iniciar conceituando o fluido. Fluido é uma substância que não tem forma própria e, estando em repouso, ele não resiste a esforços tangenciais, por menor que esse seja. A partir daí, a primeira classificação dele seria líquidos e gases. Líquidos não têm forma própria, porém têm volume próprio. Observem a figura. Já os gases, além de não ter forma própria, não têm volume próprio, já que eles ocupam todo o volume a ele oferecido. Observem a animação. Dimensões, homogeneidade e unidades. As características do fluido, as suas grandezas, são definidas qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente, elas darão origem à equação dimensional, onde a grandeza é definida em função das grandezas fundamentais, que seriam massa, m, comprimento, L, tempo, T, e temperatura, θ. Essas são as grandezas fundamentais para a mecânica dos fluidos. Exemplos. Velocidade, L sobre T ou LT a menos 1. Força, F igual M vezes L sobre T ao quadrado, ou seja, MLT a menos 2. Quantitativamente, nós teremos as definições das unidades. Exemplos. No sistema internacional, a velocidade seria metro por segundo. A força seria quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que dá origem à definição de Newton. Importante. Para que possamos resolver as equações, elas devem ser homogêneas, ou seja, todas as grandezas devem ser definidas no mesmo sistema de unidade. Conceito de massa específica.
Massa específica seria massa por unidade de volume, ou seja, ρ igual m sobre v. A massa específica seria quilo por metro cúbico. Isso seria quantitativamente. Qualitativamente seria m sobre L ao cubo. M é L a menos 3. O ρ no sistema CGS seria grama por centímetro cúbico. Importante, 1 kg por metro cúbico igual a 10 a menos 3 grama por centímetro cúbico. Um dado líquido contido em um reservatório de volume igual a 10 mil litros tem uma massa igual a 10 toneladas. Pede-se especificar a sua massa específica no sistema internacional e especificar o seu peso. Peso específico e peso específico relativo. Medimos a massa, o resultado multiplicamos pela aceleração da gravidade, temos o peso e podemos determinar o volume. Temos o volume, injetamos o corpo, a variação dá o volume do corpo. O peso específico é o peso por unidade de volume. Gama igual a G sobre V, que seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Qualitativamente, nós teríamos gama igual a m sobre L ao quadrado, T ao quadrado, ou seja, F L a terceira. Quantitativamente, nós teríamos quilo por metro quadrado por segundo ao quadrado, que seria newton por metro cúbico. Isso no sistema internacional. Peso específico relativo é a relação entre o peso específico do fluido considerado e o peso específico padrão. No caso dos líquidos, o peso padrão é o da água, que seria 9.800 newton por metro cúbico, e para os gases é o do ar nas condições normais de pressão e temperatura. Gama R é igual a gama sobre gama padrão. Importante. A massa específica relativa é igual ao peso específico relativo. Mostrem isso. Exercício 2. O peso específico relativo de certo líquido é 1,8. Determinar sua massa específica e seu peso específico no Sistema Internacional de Unidades. Exercício 3. Um reservatório cúbico de 42.875 litros aberto à atmosfera tem 3/5 de sua capacidade preenchida por um líquido de massa específica relativa igual a 0,82. Especifica a massa do líquido nessa situação no Sistema Internacional.